A Odisseia não é apenas um livro, como bem se diz, mas o livro. Uma tapeçaria tecida com fios de saudade, de erros e do eterno anseio por retornar. Mas retornar a quê? Ao lar? Sim, mas muito mais do que um espaço físico. É o retorno a si mesmo, a essência que nos constitui, aquele porto seguro que, por vezes, esquecemos de carregar dentro de nós. Homero, esse gênio misterioso, cuja própria existência é um questionamento tão eterno quanto as histórias que nos deixou, sabia que a vida não se desenrola em começos, meios e fins definidos. Alguns dizem que ele era cego. Outros dizem que Homero nem era um nome, mas um apelido vindo do persa, que significava refém. E ainda há quem acredite o fato de que ele era descendente de Telêmaco, o filho de Odisseu. Talvez com o tempo surjam ainda mais histórias pela metade. E essa é justamente a ironia. Foi ele o primeiro a criar histórias que começam a partir da própria metade e faz disso a alma da Odisseia. Ele sabia que escrever histórias completas era para os mortais comuns. A vida não tem começo, meio e fim bem definidos. Nós pegamos fragmentos, interpretamos, e é isso que ele fez. Homero espalhou suas ideias pelos 4 cantos do mundo, cada pedaço de sua história uma faísca que virou incêndio. Esse homem é criador de uma língua literária que moldou toda uma civilização. Pois bem, a jornada de Odisseu não é uma saga externa de batalhas e monstros, embora estes existam em abundância. A verdadeira epopeia se dá em seu interior. A Ilíada nos mostrou a brutalidade da guerra, o choque direto e violento. A Odisseia, por sua vez, nos revela o que acontece depois que a guerra termina. A luta para voltar para casa, o peso das escolhas feitas e os monstros, não apenas os marinhos, mas aqueles que Odisseu carrega dentro de si. O próprio nome, Odisseu, aquele que está irado ou colérico, já nos dá a chave. Ele é atormentado por sua própria raiva, pela saudade, pela dúvida constante entre razão e emoção. E a história, a Odisseia, é sobre ele, sobre nós. Somos eternamente jogados entre a razão e a emoção, navegando nesse espelho tingido de sentimentos, como Homero descreveu. Cada decisão que tomamos, cada erro, cada saudade, é por Homero. Assim começa a obra. Fala-me, musa, do homem versátil que tanto vagueou, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. De muitos homens viu as cidades e a mente conheceu, e foram muitas, no mar, as dores que sofreu em seu coração. Falaremos de Ítaca, o lar de Odisseu. Ele está ausente há 20 anos, e sua casa está virada de cabeça para baixo. Pretendentes, muitos, invadiram seu lar, dominam tudo, fazem banquetes e vivem à custa de Penélope, sua esposa. Bem, eles não têm vergonha, são abusados. Pretendentes arrogantes, parasitas, dilapidam sua honra, zombam de sua ausência. Penélope é astuta, como marido, mas sozinha não dá conta. Lembre-se que são homens cheios de arrogância e força. Disfarçada de Mentes, um velho amigo da família de Odisseu, Atena vai até Telêmaco, o filho de Odisseu e Penélope. Diz que ele precisa tomar uma atitude contra os pretendentes e lutar pela casa e pela mãe. E assim foi. Usando seu poder de raciocínio, Telêmaco convoca uma assembleia. Fala abertamente contra os pretendentes, exige que parem com os abusos. Antino, o líder dos pretendentes, ridiculariza Telêmaco. Diz que a culpa é de Penélope, porque ela não escolhe nenhum deles, como se fosse algo tão simples. Telêmaco, um jovem ainda, impulsionado pela ausência paterna e pela orientação divina de Atena, parte em busca de notícias. Zeus havia reunido os deuses no Olimpo e decidido, sob influência de Atena, que era a hora de Odisseu voltar. Odisseu havia permanecido vagando tempo demais. Odisseu era o grande protegido de Atena, não só por sua astúcia, mas porque ela via nele mais do que um guerreiro. Queria que ele se elevasse acima do caos e das batalhas, que se tornasse algo maior do que apenas um herói. A princípio, Telêmaco não parece seguir por coragem,
Parece que precisa se mover para não ser consumido pela ausência de Odisseu. É um impulso tão humano. Quando tudo ao seu redor está em ruínas, às vezes o que resta é caminhar. E caminhando, chegou a Pilos. E nessa caminhada, Telêmaco não encontra respostas fáceis. Em Pilos, Nestor, um guardião de memórias e um dos poucos que sobreviveu à loucura da guerra, apenas lhe dá histórias, não soluções. No entanto, manda seu filho, Pisístrato, seguir com Telêmaco. Seguindo para Esparta, encontram Menelau e Helena, que contam dos horrores da guerra. Pedem que Telêmaco se sente, que ouça, que participe da festa dedicada aos heróis caídos em combate. Não há pressa, não há atalhos. Menelau narra os horrores que presenciou, o sangue, as traições. Conta sobre Odisseu, que está vivo sim, mas preso na ilha de Calipso. Não é o fim da busca, apenas outro ponto no labirinto. Saber da verdade não é libertador. Telêmaco recebe uma resposta, mas ao mesmo tempo descobre que ele mesmo está em perigo. Os pretendentes conspiram para matá-lo assim que ele retornar. Encontrar o pai é seu objetivo, mas agora alcançar seu lar está cheio de ameaças. Cada passo que ele dá só afasta mais o conforto que ele achava que tinha. O amor por aquilo que um dia viveu junto ao seu pai, isso carrega Telêmaco para frente, mesmo sem saber o que vai encontrar, mesmo com os olhos cheios de medo. No fim, as perguntas de Telêmaco são as nossas. Ele quer entender onde tudo deu errado. Quer corrigir o que pode e se proteger, mas os deuses nunca facilitam. Quanto a Odisseu, nosso herói, ou melhor, nosso espelho, 7 longos anos ele passou na ilha de Calipso. Não preso por correntes, mas por algo muito mais insidioso, o conforto. Uma vida sem dor, sem lutas, sem riscos, apenas prazer. Odisseu, um guerreiro, quase se esqueceu quem era. Quantos de nós, em nossa própria vida, nos perdemos não no sofrimento, mas na doce e perigosa ilusão de um conforto que nos rouba o propósito, a identidade. A ilha de Calipso era bela, sim, mas para ele era uma prisão. Zeus, lá de cima, precisou intervir. Enviou Hermes para ordenar que Calipso libertasse Odisseu. Até os deuses compreenderam que aquele homem tinha que voltar à sua essência. Calipso relutou. Talvez ela o amasse, talvez não quisesse perder sua companhia, mas por fim aceitou. Calipso lhe deu o necessário para construir uma jangada, e só então ele partiu. Sair dessa ilha é para Odisseu voltar a si mesmo. Largar aquilo que seduz, mas que rouba a essência. É a primeira grande batalha contra o eu. Contudo, a partida não é o fim da provação. Poseidon, o deus do mar, furioso, não dá trégua. Odisseu mal constrói uma jangada e uma tempestade impiedosa o despoja de tudo, o navio, os homens, as roupas. Ele fica despido, completamente só. E é nesse mergulho no oceano, na total nudez da alma, que surge Leucoteia, a deusa do mar, estendendo-lhe um véu, não para cobrir seu corpo, mas para proteger seu coração. Porque o resto, tudo que é externo, pode ser desfeito. É apenas peso. Preservar o coração exige mais força do que qualquer batalha. É preciso se despir de tudo, de orgulho, de mágoas, de medo e mergulhar nas profundezas. Restar só você com aquilo que é nobre, humano e impossível de profanar. Odisseu sobreviveu não por ter um navio ou companheiros, mas porque tudo o que precisava estava dentro dele. Ele perdeu o que havia fora, a jangada, as roupas, as certezas, mas não perdeu o véu. A grande ironia é perceber que o mundo luta para tirar tudo, mas o que é essencial já está no seu coração. Depois de tanto tempo à deriva, despido e derrotado, Odisseu finalmente chega à ilha dos Feácios, mas não por mérito próprio. Foi o véu de Leucoteia e aquilo que ele guardava em si que o levaram até lá. Foi encontrado por Nausica. Ela era jovem, uma princesa, lavando roupas às margens do rio, longe do peso do protocolo do palácio. E então, ali, ela viu,
Odisseu não era nada além de um náufrago, ferido, exausto, sem nada. E ao invés de julgar, ela o acolheu. Às vezes é preciso enxergar além das vestes, além dos títulos. Viu um homem, não o herói ou a lenda, ofereceu roupas, conforto e indicou o caminho para o palácio de seu pai, o rei Alcino. Foi mais um passo dele de volta à humanidade. Depois de perder tudo, ele precisou confiar de novo. Não é fácil aceitar ajuda depois de estar tão despido. Há um orgulho que grita dentro de nós: eu deveria ser forte o bastante para me reconstruir sozinho. No palácio de Alcino, ele foi recebido com hospitalidade, mas permaneceu anônimo. Não carregava nenhum nome para oferecer. Após tudo o que passou, acho que ele já não sabia mais quem era. Ou talvez temesse que, ao revelar sua identidade, ao dizer "sou Odisseu", fosse trazer consigo a maldição de Poseidon. Ainda assim, ele não passou despercebido. Alcino e a rainha Arete o acolheram, viram nele algo além da aparência de um estrangeiro. Às vezes, a verdadeira identidade de um homem não está em quem ele diz ser, mas no que os outros percebem nele. Viram um homem digno de compaixão e respeito. Alcino organizou jogos e um banquete em sua homenagem. E foi lá, no meio da festa, que algo aconteceu. Um poeta começou a cantar. Ele contou histórias da guerra de Troia, histórias sobre Odisseu. Ele se viu naquelas palavras e não conseguiu conter as lágrimas. Foi nos versos de outro que ele se reencontrou. O poeta deu voz ao que ele havia perdido, sua história, seu nome, seu propósito. Ali, ele começou a lembrar quem era. Foi naquele banquete, no meio da celebração, que Odisseu começou a revelar sua identidade. O que este trecho do livro de Homero nos lembra é que ninguém pode esquecer para sempre quem é, mesmo quando tenta. Seja no canto de um poeta, no gesto de uma princesa ou nos desafios de um deus, nossa essência sempre nos encontrará de volta. Foi na corte dos Feácios, entre banquetes e danças, que Odisseu finalmente começou a contar sua história de retorno. Odisseu contou sua história e, entre as aventuras, falou sobre a chegada à terra dos Cicones. Eles eram aliados dos troianos na guerra, e talvez isso bastasse para que Odisseu e seus homens os vissem como inimigos. Invadiram sua terra, saquearam, destruíram, mas pagaram caro por sua arrogância. Os Cicones reagiram e Odisseu perdeu muitos homens ali. Ele atacou porque os considerava inimigos por associação. Não havia outra razão. Foi movido pelo impulso de estar constantemente na defensiva, de lutar contra tudo e todos que parecessem uma ameaça. Às vezes achamos que precisamos nos proteger, mesmo quando ninguém está nos atacando. No fim, todos aqueles homens que morreram, morreram à toa. Cada soldado perdido era mais do que um companheiro. Era uma parte dele mesmo, arrancada por sua impetuosidade. Odisseu perdeu seus guerreiros e perdeu junto uma parte de si próprio. A maior batalha que lutamos nem sempre é contra aquilo que está diante de nós. Ela acontece dentro, contra o impulso de atacar cegamente o que achamos que nos ameaça. Às vezes, estamos lutando contra sombras que projetamos nos outros. Depois disso, Odisseu foi jogado por uma tempestade à terra dos lotófagos. Eles eram o povo que vivia da planta de lótus e seu fruto. Parecia inofensivo, um fruto doce, agradável, mas perigoso. Qualquer um que a provasse era tomado pela amnésia completa. Perder a memória ali significava muito mais do que esquecer de si. Era perder o propósito, esquecer o que fazia parte de sua essência. Os homens de Odisseu comeram o lótus e não quiseram mais sair dali. Por quê? Porque a ilha lhes oferecia algo que seduz até os mais fortes: conforto. Não havia conflitos, dor ou sofrimento, apenas alienação.
O conforto pode ser tão perigoso quanto a guerra, porque ele nos faz esquecer quem somos, nos torna mornos, nos rouba qualquer desejo de lutar, de avançar. Odisseu precisou arrastar seus homens de volta ao navio. Eles resistiam, queriam ficar, queriam enterrar suas almas naquela terra de esquecimento. Mas ele sabia que a viagem precisava continuar. Mesmo que eles próprios tivessem se tornado cegos para o que buscavam, aquela ilha tinha o mesmo perigo que Calipso representaria depois. Um lugar onde você pode ficar, sem dor, sem desafios, mas também sem propósito, sem identidade. Às vezes, o maior perigo não é o que te destrói, mas o que te faz esquecer. Depois disso, ele partiu. Levou seus homens de volta ao mar, ainda que relutantes, e só então chegaram à terra dos Ciclopes. Perceberam que em uma caverna próxima não havia escassez de provisões e parecia ser um local seguro. Entraram então na caverna de Polifemo. Odisseu, diante do Ciclope Polifemo, não era mais o herói de Troia, não era o estrategista invencível. Para escapar, ele precisou abrir mão de tudo o que acreditava ser. Ele deixou de ser Odisseu para se tornar ninguém. Isso mesmo, ninguém. Ao ser aprisionado na caverna do Ciclope com seus homens, ter 2 deles devorados pelo gigante de um olho só, teve que embebedá-lo com vinho e, ao perceber que a bebida tinha surtido efeito sobre a consciência do Ciclope, feriu-lhe o único olho que tinha. Após isso, ao ser questionado quem era, apresentou-se como ninguém. Polifemo chamou seus irmãos aos berros e, quando lhe perguntaram quem o havia ferido, o Ciclope gritava repetidamente: ninguém, ninguém. Então os outros gigantes foram embora e permitiram que Odisseu fugisse, sem ninguém em seu percalço. Polifemo simbolizava mais do que força bruta ou monstruosidade. Ele é o obstáculo que força Odisseu a se desfazer da própria vaidade, porque para sair vivo daquela caverna, ele precisou anular sua identidade. Não podia ser o destemido Odisseu, o bravo guerreiro. Deveria ser apenas ninguém. Humilhar-se, tornar-se ninguém, foi o que o salvou. Mas, ao mesmo tempo, foi um golpe naquilo que ele acreditava ser. Odisseu aprendeu ali, com Polifemo, que carregar o peso de um nome glorioso também pode te matar. A vaidade é uma armadilha. Mas ele não conseguiu segurar essa lição por muito tempo. Escapou da caverna com seus homens, na surdina, como ninguém. Só que quando o barco já estava longe, quando estava seguro, ele gritou: "Eu sou Odisseu." Foi como se tivesse algo queimando dentro dele, algo que precisava reafirmar. O homem que se tornara ninguém para sobreviver não podia permitir que Polifemo o esquecesse. Foi mais que arrogância. Conhece aquela sensação de que, se ninguém reconhecer sua dor, sua luta, ela parece não ter existido? Odisseu não podia suportar se apagar por completo. Ele queria ser lembrado, mesmo que isso significasse trazer destruição para si. Grande erro. Polifemo clamou ao céu, chamou por Poseidon, seu pai. E ali, naquela última palavra de Odisseu, seus próximos anos de sofrimento começaram. Sua arrogância reacendeu a fúria do mar. É irônico, não acha? Ele precisou se tornar ninguém para sair da morte, mas o desejo de reafirmar quem era, por puro ego, causou sua queda. Às vezes, ser alguém não é o que importa. Importa o que você faz, o que carrega por dentro, não o que aparece na superfície. Mas nós, seres humanos, somos assombrados pelo nome, pelo que os outros veem, pela luta para provar que somos algo, mesmo que isso nos afunda. Depois disso, ele partiu, levou seus homens de volta ao mar, ainda que relutantes, e só então chegaram à ilha de Éolo, o Senhor dos Ventos. Talvez Éolo tenha visto neles homens cansados e sofredores. Ou talvez tivesse esperança de que sua generosidade pudesse colocá-los de volta no caminho certo. Ele não só os acolheu, mas deu a Odisseu um presente precioso,
um odre contendo todos os ventos desfavoráveis. Com esse presente, bastava seguir os ventos certos e o navio os conduziria de volta para Ítaca. E foi isso que aconteceu. Por 9 dias seguiram viagem, com os ventos favoráveis os guiando. Já podiam ver a costa de Ítaca. Odisseu podia sentir o retorno ao lar. Mas, como sempre, as maiores tempestades vêm de onde não esperamos. Seus homens, a ambição, a cobiça, a incapacidade de confiar. Eles olharam para o odre e imaginaram que ali havia ouro, tesouros, que Odisseu escondia deles. E então o abriram. Foi como na tempestade de Poseidon, mas essa foi criada por eles mesmos. Todos os ventos desfavoráveis saíram do odre, enfurecidos, empurrando-os de volta para o mar aberto, para longe de Ítaca. Estavam tão perto, mas voltaram à estaca zero. Às vezes, um único ato impensado, um momento de descuido, uma cobiça, pode nos afastar de tudo o que estávamos prestes a conquistar. Pode nos lançar de volta para o caos, para longe de casa, para longe de quem amamos. Eles chegaram à terra dos lestrigões, gigantes canibais. Como você imagina, não foram recebidos com hospitalidade. Perder homens para Odisseu era como perder partes de si. A cada vez que isso acontecia, ele carregava o peso de suas escolhas. A terra dos lestrigões era inóspita, fechada. Aqueles gigantes só deixavam os outros se aproximarem para devorá-los. Às vezes fazemos exatamente como os lestrigões. Só deixamos alguém chegar perto quando temos algo a ganhar. Assim como os canibais permitiam a proximidade somente para tirarem proveito. E então, rapidamente, Odisseu e seus homens seguiram seu caminho sem rumo. Exaustos, famintos, chegaram à ilha de Circe, mas ali não encontraram descanso. Circe é a feiticeira que revela a verdadeira natureza de quem passa por lá. Transformou todos os homens em porcos, exceto um. Eles não precisavam ser transformados para terem suas essências reveladas. A magia de Circe não criou o animal, apenas mostrou que já estava lá. Odisseu não virou animal porque foi amparado por Hermes, outro deus grego em favor de nosso herói, recebendo um antídoto contra a magia da feiticeira. Porque, no fundo, não são os outros que nos transformam em algo. Nós já carregamos tudo isso dentro de nós. É nossa escolha se vamos enfrentá-lo ou não. Odisseu confrontou Circe, mostrando que não estava sob seu controle e que não se deixaria enganar por suas artimanhas. Ele desembainhou a espada e a ameaçou, exigindo que libertasse seus homens. Circe, impressionada com a determinação de Odisseu, prometeu libertar seus homens e não causar mais danos. Ela também jurou que não o impediria de deixar a ilha. Após obter o juramento de Circe e ter seus homens transformados de volta em humanos, Odisseu e sua tripulação partiram da ilha, levando consigo a bênção da feiticeira. Quando Odisseu deixou a ilha de Circe, ele já não era o mesmo. Por mais irônico que pareça, Circe ajudou. Ela era uma feiticeira, sim, mas também agiu como uma professora, alguém que te faz olhar no espelho das suas próprias fraquezas. Antes de deixá-los partir, foi ela quem indicou o próximo passo da jornada: descer ao mundo dos mortos. Ela disse a Odisseu que ele precisaria consultar o profeta Tirésias, que diria como retornar a Ítaca. Esse seria o próximo passo. Mas descer à casa de Hades é algo que ninguém faz sem consequências. Descer ao inferno é algo que todos, mais cedo ou mais tarde, acabam tendo que fazer. E não estou falando de um lugar literal. Às vezes, é percorrer os corredores mais escuros de nossa própria alma. Reconhecer nossas derrotas, nossos erros, e enfrentar tudo aquilo que preferíamos ignorar. Ele encontrou Tirésias, claro, que lhe avisou dos perigos que estavam por vir. O profeta disse que sua jornada seria longa e dolorosa e fez uma advertência clara. Ao chegar à ilha do deus Hélio, no caminho,
Não toquem no gado. Há coisas que não podemos profanar, coisas além do físico, coisas sagradas. Os bois de Hélio representavam isso, o limite moral que mantém o equilíbrio entre nós e o que é divino. Tiresias alertou que, se Odisseu ou seus homens atravessassem esse limite, seriam punidos severamente. Ele ouviu o conselho, mas não é o mesmo que resistir. É um longo caminho entre a consciência da tentação e a força de evitá-la. Mas antes de falarmos dos bois do deus Hélio, Odisseu refletiu muito pelo que viu no Estige. Ele viu Agamenon, que foi traído por sua esposa ao voltar para casa. Uma lição amarga, mas importante. Às vezes, não basta apenas retornar. É preciso estar preparado para aceitar que o que esperamos nem sempre é o que encontraremos. Também estava entre os mortos Aquiles, o mais grandioso dos guerreiros, aquele que trocou uma vida longa e tranquila por glória eterna. Aquiles confessou que estava arrependido. Ele dizia preferir servir como escravo a um homem pobre na terra dos vivos do que reinar sobre todos os mortos. E isso nos faz pensar, não é? Quantas vezes sacrificamos aquilo que realmente importa? Nossa humanidade, nossas conexões, nosso tempo com quem amamos, por coisas grandiosas, mas que não podem nos dar o verdadeiro consolo? Mas foi Anticleia, a mãe de Odisseu, quem deu a ele a consciência mais dolorosa de todas. Quando ela a viu entre os mortos, ela disse que morrera de dor esperando por ele, e que ele precisava voltar. Algumas jornadas não são só nossas. Há pessoas que dependem de nossa chegada, nossa redenção. E quando compreendemos isso, fica claro, voltar não é apenas um desejo, é um dever. Aquiles teve que morrer para entender o valor da vida. Odisseu teve que passar pelo Hades para valorizar o que estava tentando alcançar. Depois de sair do inferno, Odisseu e seus homens voltaram ao navio e seguiram viagem. E foi então que eles encontraram as sereias, famosas na mitologia grega. Cantavam palavras tão doces que homens se jogavam no mar apenas para ouvi-las um pouco mais perto. Odisseu pediu que seus marinheiros o amarrassem ao mastro do navio. Disse a todos que cobrissem os ouvidos com cera, mas que ele, Odisseu, ouviria o canto das sereias. O verdadeiro desafio das tentações é enfrentá-las sem ceder. Odisseu pediu para ser amarrado porque sabia que nenhum homem é invencível. Ele precisava ouvir sem se perder, sentir sem se destruir. Ele se amarrou ao mastro dos seus princípios. Ele voluntariamente se prendeu para não sucumbir. Às vezes, precisamos fazer o mesmo, nos ancorarmos no que acreditamos, no que sabemos ser certo, porque sem esse mastro seríamos engolidos pelos mares da nossa própria fraqueza. Depois vieram Sila e Caríbdis, um turbilhão, literal e figurativo, a inevitável escolha entre dois males, onde escolher um significa enfrentar o outro. Estar entre Sila e Caríbdis é a condição humana de perda inevitável. Passar por um turbilhão sempre nos arranca algo, sim, mas é isso que nos permite continuar. Sila era um monstro marinho com 6 cabeças e 12 pés que vivia em uma caverna em um penhasco alto. Ela atacava marinheiros que se aproximavam demais do seu lado do estreito, agarrando-os com suas cabeças e devorando-os. Caríbdis era um monstro marinho que engolia enormes quantidades de água, criando um redemoinho devastador que engolia navios. Para evitar ser destruído por Caríbdis, ele escolheu passar perto de Sila, que devora alguns de seus homens. A passagem é um exemplo clássico de estar entre dois males, onde escolher um significa enfrentar o outro. Perderam homens novamente, mas sobreviveram. Passar por um turbilhão sempre nos arranca algo, sim, mas é isso que nos permite continuar. Por fim, chegaram à ilha do deus Hélio. E então veio a tentação final, os bois sagrados dos quais já haviam sido alertados, e mesmo assim, eles tocaram. Foram consumidos pela fome, pela ganância, por interesses materiais e comeram o gado do deus Sol. Tudo tem consequências.
Profanar o que é sagrado, buscar apenas a satisfação dos instintos, nos cobram um preço alto. Os homens de Odisseu foram todos destruídos por isso. Apenas ele sobreviveu, mas, mais uma vez, perdeu tudo. A mente de Odisseu a todo momento é confrontada a propiciar um contato divino e deixar de costumeiramente agir em prol de sua sagacidade e esperteza. Algo que poucos percebem é que a narrativa de Homero sobre Odisseu teve início com os fatos ocorridos com os feácios. Foi somente quando ele chegou ao povo que o acolheu, homens do mar, amantes do fascínio das histórias heróicas, que Odisseu finalmente falou sobre tudo o que havia enfrentado. Homero foi tão genial que iniciou a história pelo meio, nos prendeu a atenção contando todo o desenrolar dos atos de Odisseu e ainda nos tina ao ar retornando ao ponto da narrativa em que havia magistralmente começado. Pense nisso. Todas aquelas aventuras, a caverna de Polifemo, a fúria de Poseidon, as sereias, Circe, o Hades, foram contadas primeiro aos feácios. Foi ali que a história ganhou uma voz, um início. E ao final do relato, algo extraordinário aconteceu. Eles sentiram que deviam ajudá-lo a terminar sua jornada? Os feácios compreendiam Odisseu. Talvez porque, como navegadores, sabiam como é estar perdido no imenso vazio das águas. Eles o acolheram, ofereceram um banquete e deram o presente mais valioso que podiam, um barco mágico, capaz de levá-lo até Ítaca. Na mitologia, um símbolo geralmente pode significar muitas coisas, mas neste caso, a água, onde ocorre toda a história da Odisseia, representa um mundo manifestado, ou seja, a história conta uma mente presa em um mundo caótico. Odisseu fica sendo jogado de um lado para o outro, pois se desentende com o mundo material. Ele tem vaidades, se perde, quer impor sua mente. Em um instante, tudo parecia resolvido. Odisseu finalmente estava a caminho de casa. Ele, que tanto lutara contra monstros e deuses, agora dormia no barco dos feácios, rumo ao retorno que tanto desejava. Mas a jornada é irônica. Odisseu havia enfrentado tudo que pôs sua vida em risco, mas ainda havia o rancor de Poseidon, que o seguia como uma sombra. Poseidon, furioso com os feácios por terem ajudado Odisseu, condenou sua generosidade. Quando o barco retornava à terra dos feácios, ele o transformou em pedra, deixando no mar como um aviso. Já pensou nisso? Os feácios pagaram o preço pelo retorno de Odisseu. Aquele ato de bondade teve um custo. Quando Odisseu acordou depois do naufrágio, ele estava em Ítaca. Ou, ao menos, ele estava em uma praia de sua terra natal. Mas veja a ironia. Ele não reconheceu Ítaca. Não de imediato. As colinas estavam lá, o mar, as árvores ao longe, mas Odisseu não conseguia se identificar com aquele lugar. Homero é claro em mostrar que reconhecer um lugar é mais do que enxergar sua aparência, é sobre sentir a sua presença. Às vezes, quando passamos tempo demais longe de casa, ela se torna um sonho, uma ideia. Odisseu havia criado uma ideia de Ítaca durante 20 anos no exílio, mas a realidade era diferente. Foi então que Atena apareceu, a própria deusa que sempre o acompanhou. Mas ao invés de lhe dar o lar definitivo que ele tanto ansiava, ela o disfarçou como um velho mendigo. Tornou Odisseu irreconhecível para sua própria terra, para que pudesse observar à distância e planejar seu retorno. Guiou o herói até a cabana de Eumeu. Odisseu precisava reaprender Ítaca. Precisava retornar não como herói triunfante, mas como alguém disposto a reconstruir o que havia perdido. O tempo longe fez com que mesmo seu lar não o reconhecesse mais. E para ser aceito de volta, para realmente voltar, ele precisaria provar sua identidade em silêncio, aos poucos. Esse disfarce que Atena deu a Odisseu foi muito mais do que uma estratégia. Foi uma metáfora. Porque quando você passa muito tempo tentando voltar, você percebe que não basta apenas chegar ao lugar. É preciso redescobrir quem você é nesse lugar. E isso talvez seja o maior desafio de todos. Talvez seja isso,
A maior jornada de Odisseu não foi chegar a Ítaca, mas reconhecer que o retorno é sempre uma reconstrução. Na cabana de Eumeu, Odisseu, disfarçado de mendigo, é acolhido e recebe comida e abrigo. Eumeu, o porqueiro e amigo leal, demonstra grande hospitalidade, embora não reconheça o herói sob o disfarce. Odisseu aproveita a oportunidade para observar a lealdade de seu servo e coletar informações sobre a situação em Ítaca, enquanto espera o momento certo para revelar sua identidade. Telêmaco, o filho de Odisseu, também visita a cabana de Eumeu e, ao ser reconhecido pelo pai, os dois se abraçam. Odisseu, ainda disfarçado, e Telêmaco planejam juntos como retomar o trono e punir os pretendentes. Quando deixou a cabana de Eumeu, orientado por Atena, Odisseu seguiu rumo à cidade. Ele ainda estava disfarçado como um mendigo, um disfarce que, mais do que proteção, era um teste. Ele sabia que o que o aguardava em sua própria casa era um terreno tomado, dominado pelos pretendentes que dilapidavam sua honra. Ele precisaria enfrentar isso sem revelar sua identidade. Chegando ao palácio, viu os pretendentes. Eles estavam reunidos, insolentes e despreocupados como se fossem os verdadeiros senhores de Ítaca. O próprio lar de Odisseu era um palco de desrespeito. Eles insultaram o mendigo, zombaram de sua aparência e, em sua arrogância, sequer imaginavam quem tinham diante de si. Imagine isso. Ele que lutou em Troia, que enfrentou ciclopes, deuses, monstros, fúria do mar, está ali, humilhado em sua própria casa, apenas observando, sabendo que para recuperar o que perdeu, ele precisaria esperar. Precisava controlar o instinto de revelar quem era e agir no momento certo. Durante esse tempo, ele se encontrou com Penélope. Ela, então, estava em um estado de angustiado equilíbrio. Por fora, parecia calma e resignada, mas cada noite que desfazia o sudário que tecia era uma rebeldia silenciosa. Ela não desistiria sem lutar. O sudário nunca pôde ficar pronto, pois seria considerado o sinal para que ela devesse escolher um novo pretendente, conforme as regras criadas pelos homens que invadiram sua casa. Penélope era mais leal e perspicaz do que qualquer mulher na história dos mitos. Enquanto todos ao seu redor tentavam impor escolhas, ela arquitetava formas de manter sua promessa, sua fé, sua espera por Odisseu. Durante a noite, ainda disfarçado, Odisseu foi acolhido por Euricleia, uma antiga e leal criada de sua casa. Enquanto o lavava, ela notou uma cicatriz em sua perna. Foi uma cicatriz feita por um javali durante uma caçada, quando Odisseu ainda era jovem. Essa marca, esse pedaço de memória gravado em seu corpo, era tudo o que ele precisava para ser reconhecido. Não palavras, não títulos, mas a verdade inscrita em sua carne. A coxa, para os antigos, constituía a maior parte da matéria do corpo, da carne, sendo algo de suma importância na mitologia. Lembremos que Zeus conseguiu salvar o bebê Dionísio, costurando-o em sua coxa até ele nascer, tornando-se um deus do Olimpo. Euricleia conheceu. Com sua cicatriz na coxa, então suas lágrimas invadiram o silêncio, mas ele pediu que ela guardasse segredo. Ainda não era a hora de revelar quem ele era. O grande teste, no entanto, veio no desafio que Penélope propôs aos pretendentes. Ela trouxe o arco de Odisseu, aquele que ninguém mais conseguia encordoar, e declarou: aquele que disparasse uma flecha através de 12 machados seria digno de desposá-la. Os pretendentes tentaram, um por um, homens poderosos, arrogantes, mas incapazes de manejar o arco, e quando todos falharam, o mendigo pediu para tentar. Eles riram, imaginaram que ele era um louco por tentar. Mas quando Odisseu segurou seu arco nas mãos, aquele pedaço de sua própria história, sua identidade verdadeira começou a brilhar. Ele encordoou o arco com facilidade e disparou a flecha com perfeição, atravessando os 12 machados como se o tempo e a ausência nunca tivessem importado. Foi então que ele se revelou.
ergueu-se diante deles e clamou seu nome: Odisseu. Não mais um mendigo, não mais disfarçado, mas o rei de Ítaca. E com Telêmaco, Eumeu e Atena ao seu lado, ele eliminou os pretendentes, purificando sua casa da corrupção e da desordem. Tudo o que foi perdido foi reclamado. Atena conciliou o Odisseu com a população de Ítaca após a carnificina. Algo dentro de nós deve morrer, ceder espaço para que algo renasça. Odisseu voltou para Penélope. A Odisseia é uma viagem que todos nós, inevitavelmente, fazemos. Se você ama histórias mágicas, contos cheios de mistério e mitos que atravessam gerações, este é o canal perfeito para você. O canal Estação Lendas, Contos e Mitos traz um universo de narrativas densas, curiosidades incríveis e muita profundidade nos temas que encantam a todos. Você está curtindo essa história? Que tal indicar para mais pessoas? Encaminhe os vídeos do canal para amigos e familiares. Vamos fazer esse conteúdo alcançar todos os cantos. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, ainda dá tempo. Clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Faça parte de uma jornada única, repleta de histórias que inspiram e surpreendem.